Olá pessoal, meu nome é Larissa, sou aqui do suporte a software da Daruma. Eu vim mostrar para vocês hoje como que vocês se localizam em relação aos métodos que a gente tem para vocês na NFCE. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje, aqui no nosso site, nos desenvolvedores da Daruma, você tem aqui a parte de NFCE. Então, o que a gente fez? A gente criou um help online para vocês, com todas as funcionalidades que a gente tem na Daruma Framework para vocês. Então, qualquer método, se você tiver em dúvida como passar os parâmetros dos métodos, se a gente tem ou não alguma função, todos vão estar nesse help online. Então, aqui logo que a gente abrir, tem a página principal, né? Aqui a gente tem os nossos contatos, né, para vocês. Aqui do lado esquerdo, você vai ter Daruma Framework. Quando você abrir, você vai ter geral e XML e embaixo os métodos de NFCE. Vamos iniciar aqui pelo geral XML. Aqui nós vamos mostrar para vocês falando um pouco mais sobre o Daruma Framework XML. E aqui embaixo em NFCE, a gente mostra para vocês algumas tags que a gente tem. Por exemplo, para você comunicar com a impressora, você vai configurar essas tags aqui. Então aqui a gente já mostra para vocês aonde que elas estão localizadas. Aqui embaixo você vai ter a descrição dessas chaves. Então aqui, por exemplo, vamos lá no final. Aqui ó, a chavezinha que eu mostrei para vocês, a porta de comunicação, o tamanho da bobina que a gente explica para vocês que é 48, a velocidade. Então nesse menuzinho aqui tá bem explicadinho o que serve cada chave do XML. Aqui nós temos algumas configurações iniciais que vocês precisam fazer para efetuar a venda. Então, aqui a gente fala todas as chaves que são obrigatórias, que são mínimas obrigatórias, que você precisa preencher num arquivo auxiliar para você conseguir fazer uma venda lá com a Cefaz, através do servidor Daruma Migrate. Então, aqui nós temos, por exemplo, a chave desenvolvedor, a chave de acesso ao cliente, o tipo de ambiente que você vai utilizar, se é produção, homologação ou o ambiente simula. Então, a gente especifica também o tamanho das chaves aqui, se ela veio com valor default ou não, tudo certinho para vocês. Vindo aqui para baixo, no menu, no tópico NFCE, a gente dividiu esses tópicos para ficar mais organizado aí para vocês. Então, aqui em métodos de emissão, nós temos todos os métodos que você faz uma nota. Aqui tem os métodos de impostos, tá vendo? De venda de item, totalização. Se vocês observarem todos aqui, a maioria deles começa com A. A é de armazenamento. Então, tudo que você chamar com o método a DLL vai montar arquivo, ela não vai mandar para o servidor. Depois que seu arquivo estiver montado, aí você vai chamar o método que começa com T, que é de transmissão. Então, esses dois métodos aqui, por exemplo, eles enviam o seu arquivinho de venda. Eles vão transmitir o seu arquivo de venda lá para o servidor da Daruma Migrate, para a nota ser autorizada. Depois tem o de cancelamento e de inutilização também. Se você entrar aqui, ó, vamos pegar o método de cancelamento. Aqui nós mostramos para vocês o índice do Observer, para quem utiliza o Observer, a definição para que serve o método, a sintaxe dele, quais são os parâmetros que ele possui, né? O que é string, o que é inteiro. E aqui a gente vai mostrando também detalhadamente. Aqui é o tipo, o tamanho e o que essa variável faz. Então aqui a gente vai ter o número da nota, a série, a chave de acesso, que tem 44 posições, o protocolo e a mensagem de justificativa. Aqui nós temos sempre algumas observações importantes para vocês. Por exemplo, o cupom fiscal ele só pode ser cancelado 30 minutos atrás. Então aqui no campo observação a gente explica isso para vocês. Mais para baixo você vai ter os retornos. Todos os retornos que essa função de cancelamento te traz na sua aplicação. Então, se ela foi realizada com sucesso, ela vai te trazer 1. Se ela não conseguiu comunicar com a impressora, ela te traz 0. E assim por diante. Aqui embaixo, a gente colocou alguns exemplos nas linguagens de vocês. Tem de Delphi, C# e VB6.
nós mostramos como declarar o método e como chamar o método. Aqui a gente deu até um exemplo, tá vendo? Então, se você não quiser baixar a fonte do exemplo, você pode abrir o help, que aqui vai estar a declaração e a chamada, para você também fica mais simples. Voltando aqui para métodos de emissão, vamos lá para métodos de impressão. Esses métodos aqui é para quem não utiliza os nossos serviços de NFCE, que no caso o ICF Imprimir. Você vai passar um XML para nós e nós vamos imprimir esse XML no formato da NFCE para você. Então aqui o método de ICF Imprimir, você vai ter o seu arquivo de venda, que você já montou seu XML, seu arquivo de retorno, o link do QR Code, se você não quiser, você pode passar em branco que a gente monta o link para você, o número de colunas que você quer imprimir e o tipo, se é nota fiscal de consumidor eletrônica ou se é de cancelamento. E aqui é o mesmo sentido daquele que eu mostrei para vocês. Tem os parâmetros, depois tem as observações, tem os retornos e os exemplos. Todos os métodos você vai ter sempre a mesma rotina aqui, tá? Aqui tem outros métodos também que vocês podem conhecer. Os métodos de retorno, que são todos os métodos que começam com R, que é de retorno. Então você tem, para pegar informações da nota, você tem o retorno informação. E aqui você vai ter a sintaxe, os parâmetros novamente, tá vendo? Os índices que esse método aceita. Tem tudo especificado certinho aqui para vocês. E aqui embaixo também, novamente, os exemplos, que você pode copiar a declaração e a chamada também para você fazer um teste. Deixa eu ver o que mais que tem aqui, gente. A parte de contingência online. Aqui a gente explica para vocês como que vai funcionar a contingência online da Daruma. Bem detalhado aí para vocês entenderem. Aqui a gente fala sobre a questão, se você, que quando está em contingência online você vai ter duas situações. Uma ele vai somar o número da nota, na outra situação ele não soma o número. Então é bom vocês darem uma lida, que aqui a gente vai definir certinho como que você pode estar fazendo aí, tá? Aqui, voltando mais acima, nós temos o método de contingência offline, que é a mesma coisa, olha. Para você fazer um cancelamento offline, você vai utilizar este método. Aqui nós temos a definição, os parâmetros, as observações, que aqui ele fala que cria o arquivo CTG-Canse. Então vocês podem estar olhando. O help online ele sempre está atualizadinho. Aqui nós temos um help exclusivo para NFCE mesmo. Aqui nós temos as atualizações da DLL, o que foi atualizado na DLL em relação à NFCE. Você pode estar olhando aqui também. As atualizações do help, o que a gente criou aqui no help. Então tá bem simples. Eu vou mostrar para vocês agora que todos esses métodos que nós temos aqui, a gente tem num exemplinho em Delphi, que você vai baixar aqui, olha. Lá no site, né, na parte de NFCE, você vai ter o primeiro aqui, ó, exemplo em Delphi. Você pode baixar, eu já baixei, ele tá aqui. Então, todos aqueles métodos que a gente tem lá no Help Online, você vai ter aqui nesse executável, para você ir testando, fazendo os testes aí que você queira. Aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar a impressora de forma automática, que ele vai buscar a porta e a velocidade dela. Aí, lembra aquelas configurações iniciais que eu falei para vocês, que é essa aqui? Eu já configurei todas aqui no meu arquivo auxiliar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é meu arquivo auxiliar. Nele você vai configurar as tagzinhas aqui de EMP-PK, EMP-CK, que é a chave do cliente, a chave desenvolvedor. Se você quiser alterar todas essas chaves aqui, você vai fazer através desse método aqui, olha. NFCE, método de configuração, regra alterar valor. Tá vendo? Aqui o método regra alterar valor, ele mostra para você como que você vai ter que passar a chave. E aqui embaixo ele mostra todas as chavezinhas do nosso arquivo auxiliar de configuração. Então, qualquer chave que você tiver dúvida, você pode estar olhando aqui que ele te mostra como fazer, tá certo? Eu já configurei para a gente ir um pouco mais rápido. Então, aqui vamos fazer uma nota. Eu vou abrir.
Vou abrir a minha nota. Aqui o método começa com A, tá vendo? Vou fazer uma venda de item. Vou totalizar. Vou pagar. Quero definir o meu imposto no cupom. E vou encerrar. Aqui, ó, foi bem rápido, a nota vai lá no servidor, pega a autorização e retorna aqui para mim como autorizado. Se quiser fazer um teste rápido, nós temos aqui um teste de venda que você coloca o número de cupons que você quer, a quantidade de itens, vamos pôr aqui 4. Ele vai fazer o cupomzinho automático para mim, vai lá no servidor, aqui ó, com 4 itens. Vai lá no servidor, autoriza e retorna pra gente aqui na tela. Aqui no exemplo tem os mesmos métodos que lá no Help Online. Então aqui a gente tem os métodos de contingência, ó, o cancelar offline que eu mostrei pra vocês. Tem alguns outros que você pode estar conhecendo no Help. Tem os métodos de impressão, os métodos de retorno, tá vendo? O URL aqui, vamos pegar o URL da minha última nota, olha. Aqui, ó, ele trouxe a URL da minha última nota. Vamos consultar ela aqui? Aqui, ó, a URL da nota que eu acabei de fazer, ó, os 4 itens que eu tinha colocado aqui pra vocês, tá vendo? Vamos ver qual mais outro tem aqui para mostrar para vocês rapidinho. O R avisa o erro. Ele vai me mostrar a informação que a Cefaz me trouxe, se a nota foi autorizada ou não. Tem vários outros retornos. Aqui o status do cupom, ó, NFC já está encerrada. Então ele mostra isso pra gente também. Então tá bem certinho, tá bem equalizado aí o exemplo com o Help. Qualquer dúvida que vocês tiverem, para testes, vocês podem estar baixando o executável, que é bem simples de mexer. Vocês podem estar dando uma ligada aqui pra gente também, que a gente vai te auxiliando aí. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. Até a próxima.